Oi, gente, estamos de volta. Na aula de hoje, a gente vai aprender o segundo método de obtenção de raízes de equações usando métodos iterativos, tá? O método de hoje é o método da posição, da falsa posição, ou o método das cordas, ou o método das secantes. Basicamente, o método da bissecção, ele calcula a média aritmética dos limites do intervalo que contém raiz, tá? Então, o ponto médio. A e B, a fórmula de iteração é A e B dividido por 2. O método da falsa posição, ele calcula a média ponderada, tá? Dos limites do intervalo que contém a raiz A e B. Então, os métodos aí são muito semelhantes, inclusive o critério de parada é o mesmo, e o critério de seleção dos intervalos também é o mesmo. A única coisa diferente entre os métodos é essa ponderação que ele faz na hora de calcular durante a fórmula iterativa. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, o seguinte, a seguinte fórmula de iteração, tá? X vai ser igual a A vezes f de B menos B vezes f de A sobre f de B menos f de A. Então, essa daqui é a nossa fórmula de iteração, tá bom? Aqui nós temos um intervalo A, temos um intervalo B, e aí nós vamos calcular um valor de x a partir dessa fórmula de iteração, bem semelhante ao método da bissecção. Dado o intervalo inicial, atribui-se A e B como intervalo inicial, né? A gente vai chamar de A0 e B0, A e B. E a condição de aplicação é a mesma do método da bissecção. F de A vezes F de B tem que ser menor do que zero. Como é a definição dos subintervalos? Então, subdivide-se o intervalo pelo ponto de intersecção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas. Tá? Verifica-se através do teste de parada se x1 é uma aproximação da raiz da equação. Tá? Se for verdadeiro, x1 é a raiz procurada. Caso contrário, nós vamos definir um novo intervalo. Como que esse intervalo ele é definido? Tá? Pela fórmula, a gente define o x1 e pelo intervalo é aquela pergunta. Né? F de A vezes F de x ele é menor do que zero? Se sim, o intervalo da esquerda, tá? A0, x1. Se não, o intervalo da direita, x1, b0. E aí você continua até você encontrar a condição de parada, que é o erro que é dado. Então aqui a gente tem o método, ponto A, ponto B, f de A, f de B e a fórmula de iteração, tá? No caso aqui, x1 vai ser igual a f de B menos B f de A sobre f de B menos f de A. Então vejam que o zero da função está aqui, e a gente definiu um ponto x1 mais a direita dele. No próximo, como não é esse ponto x1 o zero da função, a gente quer um valor mais aproximado, então a gente vai dividir mais uma vez, e a gente precisa definir se nós vamos ficar no intervalo A0 x1 ou no intervalo x1 b0, ok? Então aqui, ó, ele definiu como A0 x1. Então, o meu x1 virou o meu b1 e o meu A0 virou o meu A1. E o zero da função está aqui entre esses dois pontos. Agora eu vou encontrar o próximo valor de x, o x2, que é dado por isso aqui, e eu vou encontrar um ponto que agora ficou mais à esquerda do zero da função, tá? E aí eu vou subdividindo, que nem no método da bissecção, até encontrar um valor que seja aproximado do zero, mas que esteja dentro da tolerância aceita para o problema. Condição de parada, a gente já viu, tá? O módulo de f de x ele tem que ser menor que a tolerância, tá? Ou a gente, quando aplicar o valor
na função, a gente vai encontrar o valor zero, mas isso não vai acontecer porque é um método interativo, ele não é exato, principalmente usando o computador. Então, lembra lá do primeiro probleminha que a gente resolveu usando a bissecção, tá? A gente tem a função x log de x menos 1, temos o intervalo 2 e 3, tá? Então aqui intervalo 2 e 3, e para essa equação a gente tem um zero da função para ela, tá? E aí a gente tem a tolerância de 0,02, tudo bem? E a gente sabe que tem um zero na função porque a gente fez f de A vezes f de B e deu um valor negativo, tá? Então nesse caso tem um zero entre o 2 e o 3, então a gente consegue aplicar o método da função posição. Então vamos lá para o nosso quadro. A função f de x igual a x log de x menos 1. Então a gente tem a função aqui, f de x igual a x log de x menos 1. Ok? O intervalo é o 2 e o 3. E a tolerância, o erro, né? Ele tem que ser menor do que 0,002. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Encontrar o valor de x1. Então x1 ele vai ser igual, aí a gente pode voltar lá na fórmula de iteração. Vamos copiar a fórmula só para a gente ter uma referência aqui no quadro. Então podemos copiar a fórmula para cá. O valor de x vai ser esse. X é igual a vezes f de b, menos b vezes f de a, sobre f de b menos f de a, que é aquela média ponderada, tá? Então, qual é o valor de a? Então, a gente tem aqui o valor de a. Primeiro, vamos fazer, eu sempre gosto de fazer aqui, né? Esse aqui seria o nosso intervalo, o 2 e o 3. E a gente vai encontrar o valor de x1. Se fosse no ponto médio, seria algo por aqui, tá? Mas a gente já viu que não vai ser. Então, esse aqui é o valor de A, esse aqui é o valor de B, tá bom? Então, x1 vai ser igual a A, que é 2, vezes f de 3, menos B, que é 3, vezes f de 2, sobre f de 3, menos f de 2, que é o FA, tá? Então, isso aqui vai ser igual a duas vezes, vamos colar lá dos slides, f de A, ele é menos 0,3979, então, f de 2, ele é igual a menos 0,3979, ok? O f de 3, ele é igual f de B0, né? 0,4314. Certo? Então, aplicando 2, vai ser 2 log de 2 menos 1. E aplicando 3, vai ser 3 log de 3 menos 1. Então, a gente tem esses resultados. Então, aqui vai ficar 2 vezes f de 3, 0,4314, menos 3 vezes f de 2, menos 0,3979, ok? Dividido por f de 3, que é 0,4314, menos f de 2, que é menos 0,3979. Então, o valor de x1, fazendo essa conta toda, vai dar 2,4798. 2,4798. Então, a gente poderia terminar aqui, né? Se o erro estiver dentro da tolerância. Então, vejam que já mudou. Se nós fôssemos usar a bissecção, seria 2 mais 3 dividido por 2, que dá 2,5.
Então nós ficaríamos aqui. Mas como é 2,4798, nós ficamos um pouquinho aqui à esquerda. Então aqui, ó, esse aqui é o ponto médio, a gente ficaria um pouquinho mais para cá, no 2,4798, ok? Então mudou um pouquinho do método da dissecção. Então vamos fazer o teste da parada, para ver se ele para. Então o módulo de f de x1, ele tem que ser menor do que a tolerância, tá? Então aqui vai ser o módulo de f de 2,4798, tem que ser menor do que 0,002. Então vamos ver aqui quanto que deu f de 2,4798. F de 2,4798 deu menos 0,0219. Então f de x1 ele é igual a menos 0,0219, tá? Então aqui vai ficar 0,0219 menor do que 0,002. Se sim, ele para. Então no caso aqui não, né? Ele é maior. Então preciso continuar a iteração. Então essa aqui é a primeira iteração, tá? Agora eu preciso definir, então, qual é o intervalo que eu vou ficar. Então, o intervalo, ele é definido pela pergunta. F de A vezes F de X, ele é menor do que zero? Então, o F de A, o A atual é 2. Então, o F de A é menos, negativo. E o F de X, ele calculou aqui pra gente, deu menos 0,0219, então ele é menos. Então, se ele é menos, vai ser maior do que zero. Então, nesse caso, o intervalo ele vai ser o x1 e o b. Tudo bem? Então, agora a gente tem o x1, que é 2,4798, 4798, e o B, que é 3. E aí a gente continua, ok? A gente vai continuar calculando o x2 agora. x2 vai ser igual ao A, que é 2,4798, vezes o F de B, o F de 3, né? Tá aqui em cima. 0,4314 menos o B, que é 3, vezes o F de A. O F de A é 2,4798. Então, o F de A a gente já calculou aqui, ó, que é menos 0,0219. Isso aqui é a parte de cima. Agora, dividido por F de B, que é o F de 3, que é 0,4314, menos o F de A, que é o 2, o F, né? É o F, que é menos 0,0219. Tá? O F de A é o F de 2,4798 que a gente calculou aqui. É um valor negativo. Então, fazendo toda essa conta, o valor de x2 ele vai ser. Então, só vamos conferir aqui. 2,4798 vezes 0,4314 menos 3 vezes menos 0,0219 sobre 0,4314 menos 0,0219. Então tá tudo certo na nossa conta. O resultado deu 2,5049. Certo? Então, se nós pegarmos aqui nosso intervalo, a gente tem isso aqui, 2,4798
o 3 e a gente está aqui no 2,50, o x2, certo? 2,5049. Esse aqui poderia ser a nossa raiz da equação, tem que fazer o teste da parada, né? Então, o teste da parada é o F, o módulo do F de 2,5049, ele é menor do que 0,002, tá? Então, vamos ver aqui, o F de 2,5049, ele é igual a menos 0,0011, menos 0,0011, ok? Então, se é módulo 0,0011, ele é menor do que 0,002. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso zero, porque esse valor aqui ele é menor do que 0,002. Tudo bem? E aí terminou. O slide tem um errinho aí. Ele faz mais uma aproximação, tá? Mas não tem problema, tá? Então vejam que no slide já era para ele ter terminado aqui, ó. A tolerância é 0,002, então isso aqui é menor do que 0,002, tá? Então era para ele ter terminado na segunda aproximação. Mas ele faz mais uma, não tem problema, tá? Quando ele faz mais uma aproximação, dá 2,5061, tá? 2,5049, 2,5061. E aí, aplicando esse valor aqui, encontrou esse, tá? E aí, essa tolerância é menor, e aí ele aceita essa raiz, tá? Mas é só um erro, não dá nada, é um erro da parada, tá? O método tá certo, os cálculos estão todos certos. Tudo bem? Mas você para quando o zero, o erro está dentro da tolerância. Tudo bem? Então aqui, ó, uma análise gráfica, o valor de A, valor de B, primeiro intervalo, segundo intervalo, e o primeiro intervalo e o segundo intervalo da segunda iteração, tá bom? E aqui o valor do zero da minha função, para aquela tolerância lá, tá? Próximo exercício é para vocês. A gente fez esse exercício, né, para o método da bissecção. É mais para vocês fazerem uma comparação também entre os métodos. Então, f de x é igual ao x ao quadrado menos 3, com um intervalo entre 1 e 2 e o erro 0,01. Então, aqui é tranquilo. Eu tenho um intervalo, 1 e 2, tá? O erro é 0,01 e eu vou calcular meu x1, a vezes f de b, menos b vezes f de a, sobre f de b menos f de a, tá? E aí o meu a vai ser 1, o f de b vai ser o f de 2, menos o b, que é 2, vezes o f de a, que é o f de 1, sobre o f de 2 menos o f de a, tá? Então, para o primeiro valor aqui, o f de 2 ele vai ser 2 ao quadrado, dá 4, menos 3, 1. O f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos 3 dá menos 2. Então, aqui vai ser 1 também e menos 2. Então, eu vou ter o valor de x1, tá? E aí eu faço o teste da parada,
verifico se quando eu aplico o valor, o f de x1, ele é menor do que 0,01. Tudo bem? Então faça esse exercício e mais os exercícios que estão no Colab Web para a questão da avaliação. Qual é a vantagem do método da falsa posição? Então, a estabilidade e convergência para a solução procurada, desempenho regular e previsível, cálculos mais simples que outros métodos. Tá? Tem um método de Newton, a gente não vai ver, que você precisa calcular a derivada. Tá? Então, computacionalmente, usar o método da falsa posição, ele é muito melhor. Tá? Você não precisa calcular a derivada e tem um cálculo mais simples, né? Um cálculo direto. Infelizmente, ele tem uma lentidão no processo de convergência, tá? Dependendo do erro. É claro que numa aplicação de engenharia, o erro não vai ser 0,002, tá? Vai ser um erro mais baixo, tá? Com um número de casas decimais maior. Então, aí a iteração ela tende a ser bastante lenta. E também a gente não vai ter, né, pessoal, x ao quadrado menos 3, né? Eu vou ter um polinômio, né? Um sistema de equações, não, um polinômio com um grau elevado, né? Muito mais complexo para resolver a aplicação de f de A e de f de B, tudo bem? Então, o processo tende a ter uma maior lentidão. Tá? E é necessário de conhecimento prévio da região na qual se encontra a raiz de interesse. Tá? Para cálculo numérico é suficiente para a gente, porque você só está interessado numa ferramenta que calcula o zero para aquele intervalo, tá bom? Mas nem sempre se conhece, aí a gente vai ter que usar as técnicas de outras disciplinas para encontrar a possível área onde está essa raiz. Comparando bissecção e falsa posição, tá? A convergência é garantida desde que a função seja contínua nesse intervalo, desde que esse teste passe nesse teste. F de A vezes F de B menor do que zero. Tá? Se passou nesse teste, a convergência é garantida. A escolha do método, qual dos dois, está diretamente relacionado com a equação cuja solução é desejada, tá? Qual é o tamanho da equação, tá? O comportamento da função na raiz, na região da raiz, tá? Então, às vezes, como nessa função, o método está mais próximo do A. A raiz está mais próxima do A. E ela fica bem próxima do A quanto mais iterações a gente fizer. Então, talvez para esse método, o interessante seja usar, para essa equação, o interessante seja usar o método da falsa posição. Mas, teve um exercício que a gente fez na última aula, que a raiz ela estava próxima ao centro. Né? Então, nesse caso, talvez seja melhor usar o método da bissecção. Então, tudo vai depender da função. Tudo bem? Então, aqui, ó, comparando os dois métodos, para essa função, ó, x ao quadrado mais x menos 6, que foi o exercício que a gente fez. Tá? E o intervalo entre 1 e 2,5, tá? Com o erro 10 elevado a menos 6. Então, comparando os dois, ó, o método da bissecção, ele dados iniciais 1 e 2,5, tá? O valor aproximado do zero da função 2, tá? E o valor aplicado de f de x, esse daqui, ó. Então vejam que o erro ele é bem próximo, né? Provavelmente usou o mesmo, né? Mesmo erro, 10 elevado a menos 6. Então veja que o erro ficou bem próximo, né? 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8. Mas a quantidade de iterações é diferente, ó. Com a bissecção foi 20 iterações e com a falsa posição foram 42 iterações. Então, por que isso? Provavelmente porque a raiz, ó, ela estava próxima do 2. Tá ali, né?
no centro de 1 e 2,5. Tá? Se ela tivesse próxima, por exemplo, de 1,0 alguma coisa ou 1,2, talvez o método da falsa posição tenha convergido mais rápido por causa da ponderação na função. Então é isso. Até mais, pessoal.